Talvez você não tenha percebido ainda, mas a França pode estar vivendo os últimos momentos da sua geração mais assustadora da história do futebol. E não, eu não estou falando só do Mbappé. Eu estou falando de uma seleção que durante quase 10 anos dominou o futebol mundial. Revelou craques em sequência, chegou ao final de Copa do Mundo, ganhou o título e parecia simplesmente impossível de acabar. Só que agora começam a surgir sinais de desgaste, sinais de fim de ciclo e principalmente perda daquela aura de invencibilidade. E o mais louco disso tudo é que talvez a Copa de 2026 seja literalmente a última dança dessa geração francesa. Fala, meus amigos! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que pouca gente está tendo coragem de falar. A França, ela continua fortíssima, ela continua revelando talento, ela continua tendo um elenco absurdo, mas talvez estejamos vendo o início do fim da geração mais dominante do futebol moderno. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar por que essa pode ser a última grande Copa dessa França, que acostumou o mundo inteiro a ter medo dela. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque essa geração da França não nasceu do nada, ela foi construída, ela foi planejada. E talvez esse seja o ponto mais assustador de tudo. Enquanto várias seleções dependiam de uma safra boa para aparecer, a França criou uma máquina de talento, e o mundo começou a perceber isso lá em 2018. Aquela Copa da Rússia foi quase uma apresentação oficial. Mbappé explodindo, Griezmann voando, Pogba no auge, Kanté destruindo o meio campo, Varane liderando a defesa e Giroud fazendo o trabalho sujo lá na frente. Parecia um time completo em absolutamente tudo. Mas sabe o que tornava aquela França diferente? Ela parecia inevitável. A gente assistia os jogos e tinha aquela sensação de que em algum momento eles iam resolver, mesmo quando estavam jogando mal, mesmo quando sofriam pressão. Só que existe uma coisa que quase toda geração dominante do futebol tem em comum. Ela começa a cair antes das pessoas perceberem. Olha só as grandes seleções da história. A Espanha de 2010, a Alemanha de 14, até o Brasil de 2002. Todas pareciam eternas, até que um dia simplesmente não assustavam mais do mesmo jeito. E talvez a França esteja entrando exatamente nesse ponto agora. Porque quando você olha no papel, o elenco ainda é absurdo. Só que dentro de campo começam a aparecer sinais muito perigosos. A defesa, ela já não passa mais a mesma segurança, cara. O meio-campo perdeu intensidade. E principalmente a dependência de Mbappé aumentou muito. Hoje existe uma sensação clara de que se ele não resolver, a França trava. E isso é algo que não acontecia antes. Na melhor fase dessa geração, o adversário sabia de onde vinha o perigo. Ou era Griezmann, Pogba, Benzema, Mbappé, Kanté. É claro que aparecem novos talentos absurdos. Olise, por exemplo, parece ter sido criado em laboratório. O cara é canhoto, inteligente, o cara é criativo. Daqueles jogadores que quebram a linha com um passe ou com um drible curto. E talvez ele seja justamente o símbolo da nova França tentando nascer. Só que aí entra um detalhe importante. Olise, ele é talentoso, mas ele ainda não carrega aquela aura da geração campeã. Porque talento a França sempre vai revelar. O problema é criar outra geração com química, experiência e mentalidade vencedora ao mesmo tempo. Isso demora. E aí entra o detalhe mais importante desse vídeo. O tempo começou a cobrar a conta. E quando eu falo que o tempo começou a cobrar a conta, não é exagero não. Porque basta comparar os jogadores da França de 2022 com a seleção de hoje. Naquela final contra a Argentina, a França ainda tinha jogadores acostumados a decidir jogo grande. Era uma seleção que parecia madura emocionalmente. Os caras já vinham vivido semifinal, final, pressão, título mundial. Hoje a França continua cheia de talentos, só que o cenário mudou. Agora aparecem nomes como Olise, Barcola, Zaire Emery, jogadores muito promissores, mas ainda sem a mesma bagagem, sem aquela consistência, sabe? E principalmente sem a mesma entrega coletiva da geração anterior. Aquela França antiga parecia um bloco. Hoje o time parece mais dependente de momentos individuais. E talvez seja exatamente aí que começa a queda de uma geração vencedora. Sabe o que é mais interessante? Se você comparar a final de 2022 com a França de agora, a diferença de impacto coletivo é muito clara. Aquela seleção ainda carregava muito da mentalidade de 2018. Mesmo cheia de desfalques naquela Copa, ainda parecia um time acostumado a sobreviver. Só que nesse ciclo de 2022 a 26 começou uma queda que pouca gente percebeu. Ela aparece inclusive nos números. Os dados mostram uma mudança muito pesada na vulnerabilidade da França. Entre 2018 e 2022, contando todo o ciclo da geração campeã, a França perdeu
8 jogos em 72 partidas. Isso aí dá em torno de 11% de derrota. Era uma seleção extremamente difícil de bater, mas parecia aquela equipe que, mesmo jogando mal, dava um jeito de sobreviver. Agora olha o cenário atual. No ciclo de 2022 até agora 26, a França perdeu 5 vezes em 23 jogos. A taxa de derrota subiu para 22%, cara, praticamente dobrou. E mesmo se a gente tirar a campanha perfeita da Copa de 2018, para deixar a comparação mais justa, a diferença continua enorme. A França saiu de 12% de derrotas para quase 22%. Isso não é um detalhe estatístico, é um sinal de perda de consistência. E no futebol de seleção, consistência é o que separa times fortes de times campeões. Porque substituir talento é difícil, mas substituir personalidade vencedora é muito pior. E talvez esse seja o maior medo da França hoje. As estrelas estão surgindo. A lista parece infinita, só que o futebol de seleção não é videogame. Não basta juntar jogadores bons. Tem que ter química, tem que ter hierarquia, tem que ter mentalidade em jogo grande. E sinceramente, ainda não dá para saber se essa França terá isso. A geração campeã parecia fria emocionalmente. Os caras não tremiam para nada. Você podia fazer um gol na França e mesmo assim parecia que eles continuavam controlando tudo. Hoje já existe uma seleção mais emocional, mais instável, e talvez a final perdida de 2022 tenha acelerado isso, porque aquela derrota para a Argentina deixou marcas, principalmente pela forma como aconteceu. A França passou boa parte do jogo perdida, e de repente Mbappé quase salvou tudo sozinho, quase. Aquilo foi simbólico, foi como se o mundo percebesse pela primeira vez que talvez a França já não seja tão imbatível assim. E sabe o que é mais curioso? Talvez o próprio Mbappé seja o início do fim dessa geração, porque durante tantos anos ele era mais um fenômeno dentro de um coletivo muito forte. Hoje ele virou praticamente o centro de tudo, e quando uma seleção começa a depender demais de um único jogador, normalmente isso é um sinal muito perigoso. A Argentina conseguiu escapar disso com Messi porque criou um time extremamente competitivo ao redor dele, mas nem todas as seleções conseguem fazer isso. E o problema da França é justamente esse. O time continua forte, mas já não parece tão inevitável quanto antes. Hoje a Espanha cresce, o Brasil está se reconstruindo, Portugal tem uma geração absurda, a Inglaterra amadureceu, a Argentina ainda continua competitiva. Ou seja, o mundo alcançou a França. E talvez pela primeira vez em muitos anos, eles não sejam mais os grandes favoritos absolutos. Talvez seja por isso que a Copa de 2026 tem um peso tão grande para a França, porque ela parece muito com aquelas últimas danças de gerações históricas. Aquele momento em que o talento ainda existe, mas a sensação de invencibilidade começa a desaparecer. E o futebol tem vários exemplos disso. A Alemanha de 2014 parecia pronta para dominar mais 10 anos. A Espanha, campeã do mundo, parecia impossível de parar. Só que o tempo passa muito rápido no futebol. E a França, talvez, já esteja chegando naquele ponto perigoso e que a renovação começa, mas o auge coletivo fica para trás, porque existe uma diferença enorme entre revelar craques e construir uma geração histórica. Talvez o mundo esteja confundindo duas coisas quando olha para a França, porque talento eles continuam produzindo em escala absurda, mas geração dominante, talvez não mais. A França de 2018 até 2022 tinha uma identidade muito clara. Ela era física, fria, cirúrgica, competitiva. Os caras sabiam sofrer, sabiam acelerar na hora certa e principalmente sabiam vencer. Hoje o time ainda assusta, ainda compete, ainda pode ganhar qualquer torneio, inclusive a Copa do Mundo. Só que já não transmite aquela sensação de controle absoluto. Hoje existem rachaduras, jogos mais difíceis, oscilações emocionais, dependência maior de brilho individual. Isso pesa muito em Copa do Mundo, porque Copa ela não perdoa time instável. Talvez o maior símbolo disso tudo seja o próprio Mbappé, porque ele continua sendo absurdo, ele continua decisivo e ele é um dos melhores jogadores do mundo, mas agora ele parece carregar um peso muito maior. Antes ele fazia parte de uma máquina, hoje ele parece responsável por manter uma máquina funcionando. Isso muda tudo, porque até os maiores jogadores da história precisavam de um coletivo forte para vencer a Copa. Messi precisou, Ronaldo Fenômeno precisou, e talvez seja exatamente isso que deixa essa França tão interessante para 2026. Ela ainda pode ser campeã, mas pela primeira vez em muitos anos, ela também parece vulnerável. E talvez essa seja realmente a última oportunidade dessa geração deixar um legado ainda maior. Porque depois dessa Copa, muita coisa vai mudar. Deschamps vai sair, a liderança do elenco pode mudar completamente. E a França provavelmente vai entrar numa nova era. Uma era talentosa, mas talvez não tão dominante quanto essa foi. No fim das contas, talvez a pergunta não seja se a França continua forte, porque ela continua. A pergunta real é, ela ainda mete medo como antes? Porque existe uma diferença enorme entre ser favorita e parecer inevitável.
Durante muitos anos, a França parecia inevitável. Hoje, talvez não mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Essa França ainda é a principal favorita da Copa do Mundo? Ou a geração campeã realmente começou a chegar ao fim? Comenta aqui embaixo porque esse debate promete muito. E se você curte futebol com discussão de verdade, já se inscreve no canal, porque a Copa de 2026 pode marcar o fim de uma era histórica no futebol mundial. Valeu, tchau, tchau!